Bom dia, Carol. Bom dia, Pedro. Bom dia, quem está nos assistindo. De fato, a gente. Não, pois não. Não, acabo de só porque para introduzir aqui a nossa conversa, o Pedro Duran apresentou para a gente aqui 4 casos recentes que envolvem violência policial. A gente fica chocado e a gente se pergunta onde começa o erro. Olha, casos assim, infelizmente, eles tendem a acontecer, né? Mas não nesse volume, nessa quantidade e nesse nível de despreparo, né? O que está chamando a atenção, eu acredito, são 2 pontos. O primeiro é a incapacidade dos policiais de lidarem com casos que são banais no cotidiano dos policiais aí, são coisas que acontecem diariamente, tirando o primeiro caso, onde houve a morte do menino, né, onde teve uma troca de tiros. E o segundo aspecto é a questão de uma falta de visão da Secretaria de Segurança Pública, principalmente do secretário de Segurança Pública, de tentar estancar esse tipo de situação e ter atitudes mais fortes no sentido de tentar estancar esse tipo de problema. Rafael, obrigado pela conversa, por estar aqui com a gente hoje nesse dia de repercussão na segurança pública. Eu queria trazer aqui um elemento importante, que é o fato de você ter tido, em algumas dessas ocorrências, mais de um policial envolvido. Na ocorrência nas imagens que a gente viu do velório do menino Rian lá em Santos, você tem vários policiais militares que vão até o velório do menino. Na ocorrência em que você teve ontem revelada o homem arremessado pela ponte, também 4 policiais militares ali na cena. Quando o garoto de 23 anos leva o tiro dentro de um hotel, há um outro policial do lado daquele que atirou. A minha pergunta é, até que ponto são atitudes isoladas, individuais, apenas que tem que ser responsabilizadas a estes policiais, como muitos dos porta-vozes do governo dizem, ou até que ponto existe um problema mais crônico e geral dentro da Polícia Militar aqui de São Paulo? Infelizmente, é um problema mais crônico, né? A gente não pode dizer que ações como essa que se repetem, têm se repetido de forma bem forte nesse governo, são questões isoladas. Do meu ponto de vista, há 2 aspectos a chamarem a atenção. O primeiro deles é o tipo de comportamento que induz quando você tem um secretário de Segurança Pública, que é o caso específico desse secretário, que vem de uma subcultura policial que valoriza a violência, que valoriza a truculência, que há inúmeras declarações a respeito disso. O próprio governador do estado disse que no enfrentamento ao crime existem danos colaterais. Danos colaterais são essas mortes que estão acontecendo agora, então isso tenta incentivar a tropa. O segundo aspecto que as pessoas têm falado pouco é a questão de que poucas pessoas, há um menor interesse de pessoas querendo entrar nos quadros da Polícia Militar. Isso faz com que quem esteja entrando e essa seleção não esteja acontecendo de forma tão adequada quanto deveria acontecer. Ao mesmo tempo em que esses policiais estão trabalhando 12 por 36, fazendo bico porque eles não ganham o suficiente, fazendo delegada. E esse tipo de ação, é claro que não justifica nada, nenhum tipo de violência que está acontecendo, mas a gente vê uma tropa que é uma tropa que tem menos, que está chegando agora, né, com menos preparo para ser policial e uma tropa que está trabalhando em excesso. Então a gente precisa também lidar com essas questões estruturais que estão colocadas aí. Você enumera algumas consequências do que a gente está acompanhando aqui em São Paulo, desses casos de violência policial. Eu enumero aqui mais uma para a nossa conversa, que é a perda de confiança da população na polícia. Por onde tem que passar essa correção de rumo, correção de rota, para que essa confiança seja recuperada? Olha, Carol, esse é um ponto fundamental que as pesquisas internacionais mostram que chefes de polícia de fora do Brasil são cobrados. A relação de confiança entre polícia e sociedade. A sociedade precisa olhar para um policial e perceber que um policial é uma pessoa profissional, é uma pessoa que é preparada para lidar com o estresse, que é preparada para lidar com esse tipo de situação. E infelizmente, se por um lado a Polícia Militar tem quadros extremamente técnicos, tem comandantes que são extremamente preparados, policiais são extremamente preparados, a gente vive um momento onde a atual gestão do governo do estado de São Paulo parece que valoriza os policiais que não são tão profissionais assim. E isso acaba gerando uma série de consequências. O que a gente precisa é que urgentemente o governador do estado de São Paulo perceba que ele precisa mudar os rumos da segurança pública, valorizando os policiais que são profissionais, valorizando os policiais que são técnicos e deixando a questão de utilizar a Secretaria de Segurança Pública para a questão política partidária. A gente está há muito tempo não vê tanta ingerência política de deputado nas polícias estaduais de São Paulo para lá. A gente precisa tratar a segurança pública como uma política de Estado. E quando a gente fizer isso, nós vamos ter pessoas profissionais
guiando os rumos das instituições policiais e aí criando um vínculo e uma maior relação entre polícia e sociedade. Eu queria te perguntar, Rafael, sobre a lição de casa que fica para a polícia depois desses casos, né? A Carol estava falando dessa recuperação da imagem, mas eu queria falar especificamente sobre o que a polícia tem que fazer a partir de agora, num curtíssimo prazo. Mas para te fazer essa pergunta, queria trazer antes aqui um trecho da entrevista que o CNN 360 fez ontem com o porta-voz da Polícia Militar, o Coronel Macera. Eu perguntei para ele sobre, especificamente, uma manifestação do governador Tarcísio de Freitas, que ele fala numa manifestação no X ou Twitter, que outras providências serão tomadas para esse caso. Eu perguntei para o Coronel Macera quais providências são essas. Vamos ver então a resposta dele. A nossa expectativa é de criar aí um sistema para redução, né, de danos colaterais, melhorando aí a capacidade de treinamento, que já é muito boa, mas focando em alguns aspectos específicos, investindo em alternativas ao uso da força letal, equipamentos de menor potencial ofensivo. Hoje, todas as viaturas da Polícia Militar usam a arma de incapacitação neuromuscular, a taser. Isso é um avanço. Nós acionamos, em média, 2 vezes por dia a taser, que é uma alternativa ao uso da força letal. Isso implica aí em algo em torno de 500, 600, 700 ocorrências que poderiam ter o resultado morte e não tem. Esse plano de redução dos danos colaterais resolve o problema, Rafael? Olha, é um caminho, porque a gente tinha alguma coisa nesse sentido acontecendo no governo anterior, tanto é que houve uma redução expressiva da letalidade policial. A gente precisa que se voltem a estabelecer os controles que eram feitos anteriormente. Agora, esse enfrentamento à subcultura, essa cultura de rua, essa violência, esse é uma medida, mas a gente precisa ter lideranças mais fortes que declarem claramente ser contra esse tipo de coisa. Quando a gente tem um governador que diz que vai haver danos colaterais no enfrentamento ao crime, ele passa uma autorização para a força. Quando a gente tem um secretário de Segurança Pública que se comporta e que tem um histórico de vir de subculturas policiais, eles passam um sinal para a tropa. Então a gente precisa sim de uma mudança, por um lado, na volta desses controles mais efetivos a respeito da tropa. Agora a gente precisa também de uma liderança na Secretaria de Segurança Pública que seja uma liderança que veja a polícia e que veja o policial como um protetor de direitos. Por fim, a gente precisa também lidar com a questão do excesso de trabalho dos policiais. É claro que isso não deve jamais justificar que um policial mate ninguém, mas os policiais eles estão extenuados, eles estão trabalhando muito mais do que eles deveriam, eles estão presos numa armadilha que é de fazer os bicos legais, os bicos oficiais, a DGEM e a operação delegada, e o policial hoje não tem tempo de descansar. Eles estão trabalhando 60, 65 horas por semana e não tem polícia no mundo que sobreviva a esse nível de estresse. Então, a gente tem uma pressão muito forte por lado do governo para a redução de indicador criminal, que está gerando um estresse também na tropa, que, de novo, não justifica. Por isso que a gente tem que ter controles. E, por fim, se essa violência toda servisse para melhorar o dia a dia da sensação de segurança do cidadão, a segurança do cidadão, não seria justificável, evidentemente. Mas poderia-se dizer que a política de segurança pública, em termos práticos, talvez estivesse fazendo sentido. Agora, não é isso que está acontecendo. Se você vai nos bairros das periferias de São Paulo, se você vai em bairros como aí a Zona Oeste de São Paulo, a gente vê a situação em que as pessoas não podem sair da rua. A violência policial não gera melhoria em relação à segurança pública. E é isso que o secretário e o governador precisam entender. Esse é o Rafael Alcadipani, professor, ele faz parte do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, trazendo para a gente uma análise do que está acontecendo em São Paulo. Mais uma vez, muito obrigada, Rafael. Venha sempre aqui conosco. Até uma próxima.